Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um RespiraCast com ideias que inspiram o futuro. Viemos falar mais uma vez de inovação e detalhe, inovação numa área que às vezes a gente nem se dá conta do quanto é necessário pensar a respeito disso. Pensar em coisas novas que estão acontecendo, novos estudos, novas tecnologias, novas respostas a respeito do teu organismo. A gente vinha conversando aqui num bate-papo fora, nos bastidores a respeito, inclusive. E para isso, a gente está aqui com a Deise. Tudo bem, Deise? Oi, Silvia, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. A Deise Machado Marques é nutricionista e ela tem a atuação voltada para a nutrição funcional, modulação intestinal e estratégias baseadas em epigenética. O seu trabalho se concentra em compreender o organismo de forma individual, considerando não apenas a alimentação, mas também os impactos do estilo de vida na expressão da saúde. Com uma abordagem bem integrativa, a Deise busca ajudar seus pacientes a alcançarem resultados sustentáveis, atuando na raiz dos desequilíbrios e promovendo uma relação mais consciente entre o corpo e a alimentação. Ao longo da sua trajetória, tem se dedicado a traduzir conceitos mais complexos da nutrição em orientações práticas, conectando ciência, rotina, para transformar a saúde de forma consistente. Mais ou menos isso? Isso, exatamente isso. Que bom te ter aqui, Deise. A gente estava já ensaiando, né? Esse RespiraCast contigo aí há algum tempo, ainda mais que é uma área que parece que não tem muito a ver com o nosso universo da comunicação, mas na realidade faz parte da nossa vida, né? Olhar para essas questões de alimentação, de saúde, para viver bem e até para estar numa mais ligado, assim, trabalhar melhor, né? Acho que tudo isso faz diferença quando a gente cuida da alimentação, olha para esses conceitos, né? Faz muita diferença, até porque hoje em dia tem muitas pessoas que tem uma rotina diária correta, equilibrada, tem alimentação equilibrada também, mas digamos assim, estão com o corpo inflamado, estão com cansaço, estão com fadiga, né? Mesmo fazendo todos esses processos. Então, a nutrição vem evoluindo muito hoje, né? Principalmente para exames de precisão, né, que hoje está sendo muito falado, né, em exames de precisão, que é para identificar, né, esses desajustes que tem no corpo e que não se consegue ver, às vezes, só com exames laboratoriais. E até isso, assim, eu lembro que eu busco assim fazer essas consultas, né, com Nutri há muito tempo, e a gente vê até esse processo. Há um tempo atrás elas pediam os exames e era aquele monte de exame, os médicos às vezes estranhavam. Hoje parece que está muito mais assim, as pessoas já estão mais habituadas com todos esses exames que são solicitados, né? Sim, já está mais normalizado, né? Mais normalizado. Isso. E o que você vê assim que evoluiu nessa questão da nutrição? O que você poderia nos dizer nisso tudo que você estuda? O que mudou de uns tempos para cá que você percebe assim que você poderia nos trazer, né, de mais eficiência ou de um olhar mais depurado sobre o corpo, outras formas? Esses tempos saiu da tal da pirâmide da alimentação, mudou, né? Sim. Isso também já revolucionou muita coisa. Sim. Então, o que você diria assim, nesse cenário? Eu acho que tem muito hoje que houve um boom muito grande, muito rápido, né? Principalmente após a pandemia. Que é bem recente, né, que foram os exames de precisão que estão sendo feitos hoje, né, que falam da medicina de precisão, nutrição de precisão, né. Então, é como se você colocasse esse tipo de exame, é como se colocasse uma lupa dentro do corpo, nas células do corpo, né, que você faz para você fazer uma análise geral de como que está o estado interno. Porque eu acho que hoje a gente está tão
As pessoas estão tão estressadas com trabalho, relacionamentos, enfim, que é difícil manter, mesmo que você tenha uma saúde, uma alimentação equilibrada, eu acho que é difícil você se manter bem. Né? Porque envolve estresse, atrapalha sono e aí é uma cascata, né? Isso gera inflamação, né, no corpo, porque eles falam a inflamação crônica silenciosa, ela começa devagarinho, vai aumentando aos poucos. Quando vê, a pessoa está com fadiga, está com cansaço. E quando espera muito, para buscar isso de volta é demorado. Então, às vezes, conforme o estado que a pessoa chega, para ela, digamos assim, normalizar, dá em torno de 1 ano. 1 ano e meio, né? Então não é rápido, né? Ela tem uma melhora, sim, mas normalizar demora um pouco mais de tempo, né? Porque isso é um processo que veio ao longo de muito tempo. Então não é rápido para você conseguir. Tem uma melhora, digamos assim, a melhora começa logo. Mas ela não é rápida para concluir. Não, estou 100%. Aí demora um pouquinho mais, né? Exige um tempo ali para o corpo se habituar com todo o tratamento, com tudo que precisa, né? Para voltar, né? Todos os desequilíbrios que tem, né? E hoje, inclusive, um exame que eu acho que é muito interessante e importante fazer, eu diria que ele é um investimento que você faz, que é o exame genético, né? Que é a epigenética. Que epigenética é o quê? É além da genética. Então, você imaginando, o DNA é uma prateleira de livros. Os genes é o capítulo de um dos livros daquela prateleira cheia de livros. Então, e dentro dos genes pode haver polimorfismos, ou seja, mutações, né? Que você pode ter ali dentro. Então, com o exame genético, você consegue identificar quais as mutações, o que você tem. Até algumas pessoas comentam, mas eu não gostaria de saber. Exemplo, se tivesse o gene mutado para o Alzheimer. Mas é bom saber, porque você consegue promover ações para evitar aquilo. Não quer dizer que ele vai vir, né? Porque além da genética, o ambiente modula isso. Modula, assim, eu diria, deixa silenciado o gene. Ele está silenciado, ele vem com um polimorfismo, ou seja, uma mutação, mas ele fica silenciado, né? Então, alguns fatores que ocorrem na vida da pessoa, fatores emocionais, ambientais, podem, digamos assim, acordar esses genes, fazer com que eles se manifestem. Então, no momento que você sabe que você tem aquilo, você tem toda a informação para fazer estratégias ao longo da vida para que ele continue silenciado. Então, um exemplo que ocorre muito com mulheres os genes, elas têm as mutações, nem estão sabendo, entrou na menopausa, os genes acordam, digamos assim, né? É mesmo? Sim. Então, eles começam a se manifestar. E aí, quando espera nesse ponto, se espera muito tempo, é demorado para buscar de volta. Sim. Busca, mas é 1 ano, 1 ano e meio. Tô normal, tô com a minha vida de volta, né? Porque a menopausa é um processo bem complicado para a mulher, né? Então, fora endometriose, ovários policísticos, né? Tudo isso ajuda a, digamos assim, polibagunçar o organismo, né? Então, outro exemplo as próprias pessoas que têm polimorfismo em MC4R, me fugiu o nome agora do gene, o ADPOC, que são genes que eles, digamos assim, quem tem polimorfismo tem uma tendência não chega a desenvolver o diabetes, mas tem uma tendência para a resistência insulínica. Então, quando você sabe disso, você já traça estratégias. Começa antes, sim, já traça e sabe que é para o resto da vida. Então, por exemplo, eu tenho polimorfismo no gene da vitamina D, por exemplo, né? Então, você sabe, se você tem esse polimorfismo, você sabe que você tem que tomar vitamina D para o resto da vida.
O mesmo caso com a B12 ou o folato, né, a B9. Então, o que as pessoas fazem? Inclusive, eu fazia no início porque não tinha essa informação, né? Não existia esses exames genéticos, alguns anos atrás. Então, tomou B12, toma lá 4 meses, normalizou, para. Volta em 3, 4 meses, Entendi. baixo de novo. Então, o corpo ele não fica, digamos assim, com um suporte linear do que ele precisa. Digamos assim, alimentação para o cérebro, enfim, para o sistema nervoso que a B12 proporciona, ele não fica com esse suporte. Então, ele fica cai e volta, cai e volta, cai e volta. E isso acaba gerando um processo inflamatório, porque ele não está nutrido, digamos assim. Você está se alimentando, mas ele não está nutrido porque você tem um polimorfismo que impede a absorção ou o transporte, né? Nesse sentido. Então, é muito interessante. Outro fator também dos testes genéticos é, por exemplo, o gene da Conte. Então, você tem polimorfismo do gene da Conte, por exemplo, tem Conte lenta e Conte rápida. Eu sou Conte lenta. Então, o que eu faço? Eu passei a me entender depois que eu fiz o exame genético. Por exemplo, eu sou Conte lenta, então eu tenho dificuldade no processamento com a cafeína. Então, no início, quando eu tomei café, eu pensei, nossa, eu estou ansiosa, o que aconteceu? A ansiedade. Até eu descobri que era o café. Não, foi o café. Né? Só que você demora um tempo com isso, achando que é ansiedade, não é o café. Então, quem tem a Conte rápida e segue tomando muito café, ele tem uma grande probabilidade de ter problema cardíaco. Então, tem que ter esse controle. Outra coisa que o Conte rápida ele é muito, aliás, o Conte lenta, né? O Conte lenta, ele é muito, porque na genética, né, é diferente. O Conte lenta é rápido e o Conte rápido é lento. O que é o Conte? Conte é um gene. Então, o nome do gene? O nome do gene. Tá. Então, você tem um polimorfismo ali naquele gene. Então, você é Conte lenta, por exemplo. A mente do Conte lenta, ela é tocada. Então, ela não é devagar. Tipo, você está num congresso, por exemplo, aí tem um Conte lenta e um Conte rápida. O Conte lenta, ele mira, não importa se saiu desfocado, bate e deu. E o Conte rápida, não, ele vai, ele enquadra, ele vai devagarinho, né? E o lenta não, ele é muito tocado. Então, o que ele tem? Ele tem que cuidar com cafeína, o chimarrão, chocolate 70%, tudo auxilia. Então, o que ele tem que cuidar? No sono. Então, até 2 da tarde. Depois, não toma mais nada que seja estimulante. Os pré-treinos, também tem muito cuidado. Eu, antes de saber, usava pré-treino, passava mal na academia. É pressão baixa, o que é? Não. Estava usando estimulante além do que o meu corpo estava suportando. Então, porque eu sou Conte lenta. Né? Então, eu passei a me entender. E aí, o que você faz? Quando você faz, porque eu não me entendia muito bem, o pensamento a 1000, mas o corpo ia mais lento. Porque o que eu fazia? Eu tomava os estimulantes. Então, o pensamento vai a 1.000.000, mas como eu estou tomando estimulante, ele causa, como sobe muito, ele causa um efeito rebote. E aí, lentifica, perda de foco. Ele já tem digamos assim, uma perda de foco. Esse tipo de quem é Conte lenta, né? A tendência é essa. Se ele faz, digamos, ele não tem não age, não usa uma estratégia para lidar com isso, não tem conhecimento para lidar com isso. Então, você não pode usar estimulantes em excesso, que ele faz o contrário. Entendi. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, eu acho, assim, fantástico você saber como que você é, né? Como o PENT também tem o gene PENT. Então, esse gene, você tem dificuldade com a colina. Então, quem tem polimorfismo no PENT, você tem que usar colina, suplementação para o resto da vida. Então, a maioria das pessoas não sabe, você não consegue tirar da alimentação, né? Por causa desse polimorfismo. E aí o que eu vejo também, muitas pessoas, elas falam, mas a minha avó viveu até os 97 e comia açúcar.
Mas que gene que ela recebeu dos pais Sim, dela? sim. Porque a gente recebe os genes, um do pai e um da mãe, né? Então, ela recebeu um do pai e da mãe. Qual foi o que ela passou Uhum. para o filho, para o neto, que a mãe passou? Porque ainda assim, qual gene ela passou? Ela recebeu um do pai e um da mãe. Às vezes tem polimorfismo que a gente chama de homozigoto e heterozigoto. Homozigoto, você recebe os dois polimorfismo, tanto do pai quanto da mãe. É mais forte. É mais fácil a tendência dele se manifestar. Se manifestar. Quando, na verdade, não é que é mais fácil, quando ele se manifesta de forma mais intensa. Porque ele recebeu os dois, né? Mas ela pode ter recebido só um e ter passado aquele um. Mas e o pai da pessoa? Sim, Qual que que também ele passou? tinha suas características. Qual que ele passou? Então não fecha, mas minha mãe fazia, minha avó fazia. Não cabe mais. A gente já tem informação suficiente para não usar esse tipo de argumento. Eu ia dizer de desculpa, mas serve de... Porque alguns usam como desculpa, né? Mas é de argumento, não cabe mais. Porque a gente não sabe que gene que recebeu, que aquela avó recebeu, que gene que ela passou para frente, que gene que a filha dela passou para frente. E se eu trabalho a epigenética, vamos dizer, descobri isso a respeito dos meus genes, faço aí um cuidado, tenho uma vida que eu busco ter os hábitos que vão me auxiliar, porque os hábitos também auxiliam nessa epigenética, né? Faço suplementação, isso muda o meu gene, muda o formato, o meu formato de organismo, vamos dizer assim, e eu levo isso, a herança que eu vou deixar para os meus filhos também vai nesse sentido, nessa mudança que aconteceu, ou aquele lá, antes do tratamento é que vai passar adiante? Não muda. Não muda? Não, você veio com polimorfismo, você segue o resto da vida e você passa para frente. Porém, você pode receber um da mãe e não receber do pai e passar aquele que não recebeu para o filho. Né? Ele é exclusivo, ele é para você. Então é herança genética, vai passar. Se mantém como é. Se mantém como é. Inclusive, eu vou equilibrar. Exatamente. Então, você pode fazer esse exame, você faz uma vez na vida, porque ele não muda. O que veio, fica. Então, inclusive, você pode fazer em crianças, que daí você já começa a tratar desde cedo. Por isso, tem um polimorfismo na B12, na D, ou é conte lento, ou é conte rápido, você passa a entender a criança, como ela funciona. Entendi. Né? Então, é bem interessante nesse sentido também, essa parte de fazer os exames genéticos, né? Então, para que eles se mantenham silenciados. Então, porque a criança dificilmente pode vir, depende do ambiente que a criança vive, né? Pode vir a desenvolver, acordar, digamos assim, ou pode ficar silenciado, né? É mais fácil, acho, ficar silenciado, chega numa certa idade, começa estresse, hormônios, e aí pode vir a despertar. Isso, a se manifestar. Mas, assim, uma coisa que é bem, bem forte, assim, é menopausa. Mas aí, por exemplo, eu faço esse exame genético antes da menopausa, visualizo que lá no meu período de menopausa eu vou ter uma tendência a determinadas situações e já começo a olhar para isso? Não? Você não vai fazer visando a menopausa. Você vai fazer visando silenciar os teus genes. Entendi. E começar, antes de entrar na menopausa, já começar um trabalho, digamos, quando está na perimenopausa, já fazer um acompanhamento para ver a saúde hormonal, para não deixar que aquilo se manifeste. Entende? E eu vejo assim, eu tenho a impressão também que quando você entra na menopausa e teu corpo está mais equilibrado, você vai ter menos sintomas. Ah, sim. Então tem isso também. Equilíbrio é o quê? Eu faço exercício, eu me alimento bem, mas como que é a parte social? Inclusive como que é a parte espiritual?
também tem muito Tudo a ver. influencia. E o sono. Um pilar que falta faz falta. Uhum. Né? Então, tem que ter muito cuidado com todos os pilares. E isso tudo é o silenciar. Então, não é só a reposição, é todo esse equilíbrio de todos esses pilares é que vai fazer com que eu consiga silenciar esse gene e ter aí um andamento mais saudável ou mais equilibrado do meu organismo. Fazer com que eles não se manifestem, né? Entendi. Evitar que eles não se manifestem. Mesmo quando se manifestar, digamos, já aconteceu, se manifestou, você consegue, ainda assim, você consegue silenciar. Uhum. Fazendo algumas estratégias, você consegue fazer com que você conseguindo mudar o estilo de vida, né? Uhum. Porque tudo é mudança de estilo de vida. Não, eu vou só fazer uma alimentação, estou fazendo alimentação e academia, tá bom, não tá bom. Sabe, como que é essa alimentação? Porque é muito... não é comer menos, né? Não é inclusive não. Comer aquilo que eu preciso. Antigamente, o que a nutrição mudou muito de um tempo para trás para cá, foi que antes era mais contagem de calorias e macronutrientes. Sim. Não é mais isso. Macronutriente também não é o foco mais. Não é mais porque, por exemplo, tem uma pessoa que tem dificuldade com digestão de proteína. O que você vai fazer com essa pessoa? Sim. Né? Sim. Eu gosto de, sei lá, de carne, mas não me faz bem. Mas para uma pessoa ela é maravilhosa, para outra ela não faz bem. Que estratégia que você vai fazer? Porque ela não pode ficar sem comer a proteína. Que seja vegetal, não quero dizer que precise ser só da carne, né? Uhum. Mas tem que fazer estratégias para modular. E o que eu acho assim, que tem muito... que é mais assim difícil das pessoas, que eu vejo uma dificuldade das pessoas interagirem, por exemplo, alguém falou que a canela é fantástica, é maravilhosa, é termogênica, e é, mas para determinada pessoa vai fazer mal, não vai fazer bem. Não, mas é maravilhosa, eu vou usar. Ele vai usar, não tem grande sintoma, tem um pouquinho. Mas vai de pouquinho, por anos, aquilo ali vai bagunçando, sabe? Vai gerando uma inflamação. Isso estou falando da canela, né? Que é uma coisa, nem é todo mundo que consome, mas pode ser qualquer alimento. Né? Então, qual alimento é bom para tal coisa? Para quem? Hoje em dia não tem mais isso. Sempre para quem aquele alimento é bom. Para quem aquela suplementação é boa. A suplementação tal é bom para determinada coisa, mas para quem? Tem pessoas que não vai fazer bem, né? Vai gerar uma inflamação, então depende do polimorfismo que ela tem, enfim. Eu acho que isso ficou mais evidente de uns tempos para cá com a questão das intolerâncias, né? Porque se falava muito intolerância à lactose, intolerância, e aí começou a se investigar se realmente se tinha aquela intolerância, e as pessoas começaram. Aí eu acho que houve assim um despertar, nem tudo é bom para todo mundo, né? E acho que é isso que você está trazendo, assim, existe ainda um aprofundar disso, que é a questão genética, então. E também tem muito assim da pessoa, por exemplo, ela tem um determinado tipo de alimentação, sempre teve aquela alimentação a vida toda, eu sempre tive essa alimentação, estou bem, só que quando ela modifica, quando faz os exames, vê que tem que modificar, e ela aceita modificar, porque nem todo mundo aceita, quando ela aceita modificar aquela alimentação, ela começa a desinchar. Aí fala, não, porque antes eu não tinha nada com glúten, agora eu tenho uma intolerância. Não é que não tinha, é que estava tão inflamada internamente, ela nem notava, e inchada, que não percebia. Digamos, estava mal, mas não sabia do quê. Né? Ou eu já atendi paciente que eu falei, como que você tá, como que é com glúten? Porque eu não tiro se a pessoa não tem nada, né? Então, como que tá com... Não tem nada, tá tudo certo. Mas ela tinha uma distensão muito grande, abdominal, e desconforto. Vamos tirar o glúten? Período? Vamos. Voltou uma semana depois, ou 15 dias, não recordo.
E como é que você ficou? Nossa, desinchei. Eu nem sabia que eu tinha alguma coisa com glúten. Então tem muito isso, né? Com glúten, com açúcar. Né? E não é uma coisa de demonizar, sabe? É para quem? É o organismo de cada um. Esses dias eu ouvi até a própria salada em excesso. Daqui a pouco determinadas pessoas podem aí ter uma dificuldade porque o organismo não consegue digerir. Inclusive no exame genético tem um gene que identifica se você é agricultor, coletor ou caçador. Né? Então, quem é caçador tem uma facilidade muito maior para digerir proteínas. E uma dificuldade com fibras. Você consegue identificar e tem também o que ele tem os dois, né? Então ele serve tanto para um quanto para o outro. Ele vai bem com as duas alimentações. Vai bem com as duas, isso. Eu vou bem com as duas, né? Tranquilo. Mas tem pessoas que não se dão, pessoas comentando que não comiam, estavam na nutrição, fizeram, né, a dieta vegana por anos, sempre distendida, sempre mal. Quando parou, começou aí ela também foi para carnívora, né, exclusiva, nunca mais teve problema nenhum de digestão. Então, tudo é individual. Não tem mais, tal alimento é maravilhoso. Que eu vejo muitas pessoas comentando, eu vi na internet, eu vou fazer isso. Não faz, não é para você. O ideal é antes ter toda essa avaliação. E como é que funciona, assim, esse exame? Ele eu tenho que ir num laboratório específico que faça só esse tipo de exame ou... do teste genético? Né? Do teste genético. Do teste genético, o profissional indica qual ele dá algumas opções, né, de quais laboratórios fazerem. Tem laboratórios que não fazem sem prescrição. Então, o paciente não consegue ir lá e fazer por conta. Então, tem que ter uma prescrição de um profissional da saúde para conseguir fazer o exame. E ele é feito aqui no Brasil mesmo? Sim, feito aqui no Brasil. Antigamente ele era muito caro, era feito em Portugal. Tinha nos Estados Unidos, mas o que estava aqui, o que fazia aqui era feito em Portugal. Então, mas hoje o valor já está bem acessível e é feito no Brasil também. E eles, digamos assim, dividiram, né? Então tem exame, o nutrigenético, tem o genético da saúde da mulher, tem o genético esportivo. Então, para não, digamos assim, não encarecer tanto, né? A pessoa faz o que ela tem condições de fazer. Pode uma área específica. Isso. Entendi. E isso, todo esse olhar, a gente está falando de genética, né? Que é muito o indivíduo, né? Cada vez mais, então, a questão da nutrição está indo para a questão da personificação, vamos dizer, da individualização. Então, quando você atende os teus pacientes, você olha para a pessoa, não é nem só os hábitos dela diário, mas tem todo aí um universo para ser observado que é específico dela. Isso, exatamente. Quando você... Inclusive, hoje vem muitas pessoas, tem mais, pelo menos que eu atendo, pessoas que são magras, né? São tróficas e não estão bem. Né? Tem mal-estar, tem cansaço, fadiga, né? Então, que é aí que eu falo, né? Contagem de calorias hoje não... Então, não tá mais vindo tantas pessoas obesas, né? Estão vindo mais pessoas com processos inflamatórios, que eles falam que são os magros, falsos magros, né? Sim. São os magros inflamados. Sim. E esses são os piores de atender. Sim, porque está escondido, né? O obeso está visível a dificuldade. E o obeso, que ele quando você começa o processo de emagrecimento, ele já começa a desinflamar, já começa a melhorar. Então é mais, digamos assim, um pouco mais tranquilo, né? E aí, olhando então para isso tudo, algumas questões, por exemplo, uma dieta, como você falou, não funciona igual para todo mundo. Antes a gente tinha ali a dieta da sopa, a dieta...
Deu. A dieta para a Silvia, a dieta para a Deise são diferentes, mesmo que a gente tenha características parecidas, hábitos até parecidos. Inclusive o jejum. Para algumas pessoas pode prejudicar. Pois e é, e o outras faz um bem jejum? gigante. O jejum tá na moda, né? Tá na moda. Tem se falado muito, assim, Ele é dos muito benefícios. bom, mas tem algumas pessoas que tem que ter um cuidado. Ver. Tipo o que, assim, poderia... Quais as dificuldades que podem ocorrer para uma pessoa que tenha que não é indicado o Gerar jejum para ela? compulsão. É? Vai piorar a situação dela. Uhum. Vai gerar compulsão. Tem que fazer o jejum, tem que ser com acompanhamento e fazer de forma correta. E com atenção. E até Tem que estar um sempre em preparo, contato né? com o paciente para ver como que ele está reagindo com ele ali. Né? Sim, tem que ter um preparo antes. Então, nada é simples. Vou fazer jejum. Para algumas pessoas dá certo, para outras vai dar bem ruim. Sim, porque às vezes é o que eu vejo assim no dia a dia. Vem um final de semana, comeu horrores de doce, extrapolou. Segunda vou pro jejum. Acho que até é o mais contraindicado, poderia dizer, porque a pessoa já vem ali. Eu não diria que seria o mais contraindicado quando comer um monte de doce aí faz o jejum. Eu acho que até é bom, porém tem que cuidar como sai dele, né? Então, se você sai com esse monte dele, com doce, com carboidrato, aí sim. Aí é um fator além, né, da compulsão que eu comentei. Então, são vários fatores, não é só uma. Tem que olhar o todo. Tem que olhar o todo. E nesse contexto, aí a gente entra para uma outra moda do momento, que são as canetas, né? Sim. Caneta é boa para todo mundo? Dentro desse contexto genético. Sim. Como é que a caneta funciona, então? As canetas são medicamentos, né? Acho que é importante salientar que é medicamento. E a pessoa tem, como todo medicamento, tem que ter bastante cuidado e acompanhamento. Né? Elas atuam em três áreas, digamos assim, né? Então, elas agem como hormônios, elas são parecidas com os nossos hormônios naturais, né? Que é o GLP-1 e GIP. Porém, e ela age em três, digamos assim, áreas, né? Então, cérebro, hipotálamo, que ela regula a compulsão. Sistema digestivo, ela retarda o esvaziamento gástrico e na resistência insulínica. Atua na insulina também, diminuindo a resistência insulínica. Então, ela traz benefícios, ela pode trazer benefícios excelentes, dependendo para quem. Uma pessoa está com leve sobrepeso. Não é o caso. Por quê? Se ela está com leve sobrepeso e não está disposta a mudar o estilo de vida, não vai adiantar ela usar caneta. E, como todo medicamento, tem efeito colateral. Pode ter queda de cabelo, não estou dizendo que vai ter, pode ter diarreia, conforme a pessoa que está usando. Eu já ouvi de pessoas passando mal. Sim, pode passar mal, assim. Então tem que saber como usar. Tem muitas pessoas que usam sem acompanhamento, usam por conta, né? Então tem que ter esse cuidado com as canetas. Eu acho que... E outra coisa você tem que mudar o estilo de vida, porque em algum momento você vai parar de usar a caneta. Pois é, e tem um efeito rebote realmente? Sim, lógico. Porque você está tomando, digamos assim, agindo ali na compulsão, você não vai mais ter isso no momento que para. Então tem que iniciar bem devagar, parar bem devagar e com acompanhamento. Porque você tem que mudar o estilo de vida durante para você manter isso depois. Isso é independente da situação. Estilo de vida independente da situação, mas num caso assim ainda mais. Você tem que fazer estratégias para modular essa compulsão que começa a voltar. Né? Porque não vai mais ter ali a parte do esvaziamento gástrico, né? Inclusive essa parte das canetas, eu acho que vai mudar muito, já está mudando muito o mercado, porque as pessoas estão consumindo menos. As pessoas estão consumindo menos, né? Porque não sentem fome. Sim, consumindo no mercado, alimentação. Então, essa parte acho que já tá mudando. Então, vem mais a parte
Essa parte já está mudando, né? Então, eu acho que vai diminuir a parte de alimentação, aumenta a parte de suplementação, né? E outra coisa também que tem que modular durante o uso das canetas é controlar o uso de proteína, porque você perde massa magra. Isso que eu ia te perguntar também. Essa é Sim. uma das situações, Você perde né? muita massa magra se não tiver um acompanhamento. Agora, com o acompanhamento, mas acompanhamento é bem feito, sabe? Você tem que fazer o acompanhamento da massa magra durante todo o processo, para não perder. Você consegue, inclusive, ganhar massa magra usando caneta, mas você tem que ter um acompanhamento. Sozinho não consegue. Porque, na verdade, ela te dá a questão da saciedade, assim. Você come menos e, por isso, emagrece. Sim. Esse é o trabalho da caneta. Então, daqui a pouco tem outros nutrientes aí que eu também estou deixando de ingerir. Sim, com certeza. Né? E como a pessoa come pouco durante o uso da caneta, então, se ela não cuidar, vão faltar muitos nutrientes, né? Muitos nutrientes, tanto micro quanto macronutrientes. Isso tem que ter um cuidado muito grande. Não é assim, eu vou usar aleatoriamente, não vou fazer nada. Mas e quando parar? Precisa parar em algum momento. E vai fazer como? Vai fazer o quê? E como é que você enxerga, assim, hoje, essa questão do estilo de vida? Porque, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, a caneta se popularizando. E não deixa de ser, muitas vezes, um atalho que eu estou querendo para resolver uma situação que eu não quero mudar na minha forma de conduzir a minha vida, no meu estilo de vida. Ao mesmo tempo, assim, esses dias ainda a gente estava conversando, né? Eu me lembro quando eu era mais jovem, não tinha um estímulo para ir numa academia fazer musculação. Quem ia para musculação eram algumas pessoas que curtiam essa coisa do músculo mesmo. Hoje se fala em idoso precisa fazer musculação. Como é que você enxerga hoje? O que está acontecendo? Como é que está o cenário com relação a esses hábitos, sabe? Você fala de dormir. Eu vejo uma preocupação das pessoas com sono, mas ao mesmo tempo eu vejo a tela do celular. Para muitos é presença até o momento de fechar o olho. Né? Então, assim, parece que tem dois lados falando muito forte. Tem uma consciência, mas tem hábitos que ainda estão bem fortes, né? Como é que você enxerga, até pela tua experiência, assim, atendendo, né, casos que você vê chegando, porque acaba sendo até quase que uma psicóloga. Vamos mudar, vamos deixar isso de lado. Eu vejo assim, hoje a nutrição funcional ou integrativa, né, ela olha a parte... que nem você falou, é quase como uma psicóloga. É isso. Né? Você olha o todo, né? Tudo que tem por trás, as emoções, a história de vida. Você tem que olhar o todo. Não adianta olhar só o corpo. Né? O que está gerando aquilo? Quais os fatores emocionais que estão gerando aquilo? E eu vejo assim... o pessoal não quer mudar mesmo esse tipo de vida. A maioria, não todos... que usam caneta, não querem mudar esse estilo de vida. Tem pessoas que precisam. Eu acho que sim, a caneta eu acho maravilhosa. Para algumas pessoas, salva a vida. Né? Não, se a gente for olhar até o fato de hoje não precisar trocar uma bariátrica por uma caneta, é fabuloso, ao meu ver. Que não vai para faca, né? Não tem a cirurgia invasiva. Tem uma mudança aí muito grande, né? É fantástico. Eu acho isso que esse processo com as canetas só tem o uso indiscriminado também, né? Então é isso que tem que ter o cuidado. Mas sim, tem pessoas que usam porque não querem mudar o estilo de vida. Vai dar ruim ali na frente. Não tem como... Tá bom, eu vou usar caneta, mas eu quero continuar comendo tudo que eu comia. Não dá. E aí comia as coisas que não eram tão saudáveis, mas também tinha coisas saudáveis, só que a fome diminui. E aí passa a comer o quê? Uma preferência, que é o quê? Não tão saudáveis, ultraprocessados, né? Então aí dá ruim mesmo. Os práticos, né? É inevitável, né? Então tem que haver a mudança de estilo de vida.
né? Então, eu até vejo assim, essa parte do exame genético. Eu até estava comentando outro dia com meu marido, porque ele me perguntou, o exame genético é quanto? É caro e tal? Eu falei, não, hoje ele não é mais caro, tem como fazer bem tranquilamente. Só que sim, é um investimento. Só que é um investimento que você faz uma vez na vida. Então eu vejo assim, não só ele, né? Os exames de precisão, que tem um valor um pouquinho mais elevado, mas nada que não se possa fazer. Que você não consiga fazer uma economia e fazer, porque vai ser uma vez na vida que você vai fazer. Né? Então eu vejo assim, algumas pessoas fazem investimento, né, na previdência privada. Para quando aposentar, tá bem. É um investimento na previdência do corpo, né? Até porque é muito mais assertivo, né? Sim. E não adianta você lá na frente estar com uma aposentadoria, digamos assim, boa, não estou trabalhando, posso viajar e não consegue porque você está prisioneiro dentro do próprio corpo. Porque você não consegue mais, o corpo não dá conta, ou seja, quando você está pronto para aproveitar, né, tem estabilidade financeira, tem tempo, o corpo não consegue mais. Então você vira um prisioneiro dentro do próprio corpo. Então eu acho que é uma visão, acho que é legal pensar sobre isso, né? Mas é muito legal, porque é interessante assim a gente pensar. Eu acho que essa questão por exemplo, vai fazer os exames de sangue ali, né? A gente já tem tantas respostas nesses exames que às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo com o organismo. Sim. Aí pensar que geneticamente existem respostas ainda mais aprofundadas, Muito sabe? mais. Que eu posso prever ou olhar lá na frente o que poderia acontecer, né? E eu mudar algumas coisas hoje. Eu acho fantástico. A gente hoje está com uma tecnologia que impressiona mesmo nesse sentido, né? Sim, é impressionante mesmo. Inclusive também tá entrando agora muitos peptídeos, né? Eu ia te perguntar deles, porque está se falando muito nisso também, né? Sim, muito. Então, assim, também é algo, eu acho, assim, ao meu ver, fantástico, né? E tá vindo e não tem volta. O que são os peptídeos? São proteínas, digamos assim. São proteínas que elas, digamos assim, têm sinalizadores, elas vão direto onde precisa agir. Cada uma delas elas são proteínas específicas para atuar em determinados, cada peptídeo diferente atua numa área diferente, no colágeno, específica para colágeno, específica para cabelo, para dores articulares, né? Então, assim, só que tem um site nos Estados Unidos que fechou. Então, não existe mais a empresa, parece que deu algum problema lá, o site fechou. Misteriosamente, esse site abriu aqui no Brasil. A empresa não está atuando, mas o site está aqui. Da onde isso? Da onde vem o que tem ali dentro? Então, assim, esse é o risco das pessoas comprarem no mercado negro, né? O que estão injetando? Então tem que ter esse cuidado, tem que ter, no caso, usar os que estão liberados, né? E ter um cuidado também, o Ozempic é um peptídeo. Né? Sim, esses análogos de GLP-1 são peptídeos também, mas são liberados aqui, então ter todo um cuidado. Nos Estados Unidos estão fazendo, né? Não todos, mas tem alguns que são liberados. Resultado fantástico, só que como que você tem que agir? Você tem que preparar o solo, tem que preparar o terreno. O que as pessoas estão fazendo? Estão usando peptídeo sem preparar o solo, ou seja, não vai ter efeito. Está gastando, o solo, é caro. Você diz mudar o solo biológico. Alimentação, isso aí? Corrigir tudo. Tem que corrigir toda a pessoa, todo o corpo, todo o organismo. Entendi. Todo o sistema dela, para depois entrar com peptídeo para ele poder ter um resultado. Exemplo, tem, por exemplo, um peptídeo que ele precisa do ferro para ele atuar. Sim. Se não está com ferro legal, não vai ter efeito. Tem pacientes que chegaram usando peptídeo já há um tempo e assim, ao quebrado, né? Então, a pessoa toda bagunçada.
faz efeito. Então não adianta usar peptídeo sem você estar regulado. Então, inclusive nos Estados Unidos, o que eles fazem? Como que eles atuam lá? Eles não dão o peptídeo. A pessoa vai, eu quero usar o peptídeo. Ok, vai para o nutricionista. Quando você vier regulado, aí a gente passa a usar. Eles não utilizam peptídeo se a pessoa não estiver regulada, com o corpo todo equilibradinho. Tem que ser pontual, né? Tá tudo certinho, o solo bem tratado para ele ter um efeito. Mas tem risco também ou não mais tem por efeito. não fazer o efeito? E peptídeo e aí você vai pagar um... É caro e você não vai ter efeito. E aí vai dizer, o peptídeo não fez nada, não resolve. Não, é que você não está equilibrado, né? Então você tem que estar com todos os nutrientes em dia para ele conseguir agir, senão não vai conseguir agir. E do ferro é um deles, né? São vários outros nutrientes que tem que estar em equilíbrio também. Você tem caso em que, de fato, os peptídeos você recomendou e não, realmente fez Não, aqui no diferença? Brasil é proibido. Ah, é? É proibido. Eu sei de casos de congresso, de colegas que moram nos Estados Unidos. Então, como que os médicos estão agindo lá? Entendi. Aqui no Brasil é proibido. Mas tem previsão de vir para cá ou não? Eu acho que não demora muito, não. Eu acho que não é aprovado, por enquanto é proibido. Porque ele é bem recente, né? Ele é recente. Coisa que a gente ouve, acho que do final do ano para cá, assim, que eu ouvi, sabe? Sim, falar mais, veio assim. do ano passado, começou, veio devagarinho assim, mas é recente aqui. Só que, como eu falei, tem que ter todo esse cuidado e aqui se pegar alguém com peptídeo trazendo de fora, cadeia. Não pode, é proibido. Não está regulamentado. Não está regulamentado. Mas eu acho que não demora. Porque os efeitos deles, fantástico, né? Só aquele negócio, tem que ter acompanhamento. Isso é uma coisa muito nova, né? Então, tanto caneta quanto peptídeo são coisas novas. Tem que ter acompanhamento. Para você ter um resultado e para você continuar com aquele resultado depois. Então, tem que ter esse cuidado, né? E aí vai, de novo, é um processo individual. Para alguns esse preparo é mais longo, para outros já está ali na iminência de poder ter o tratamento e bem, tá tudo certo. Tudo hoje, eu acho que é individual, né? Não tem mais nada, uma coisa que nada mais é para todo mundo. Inclusive a parte intestinal também tem que estar regularizada, né? Então, e essa parte intestinal também tem exames de precisão que você consegue analisar para ver como que está a sua digestão, o que está acontecendo ali dentro, né? Sim, então, hoje se tem o intestino, falam até de ser o segundo cérebro, né? Alguma coisa assim, da importância, na verdade, que ele tem no organismo. E é interessante porque a gente, de fato, assim, nos últimos tempos que tem se falado muito a respeito do intestino, porque antes ele não era visto como o queridinho do corpo humano, né? Não era. Inclusive preconceitos, né? Exatamente. De vergonha e muito, assim, há pouco tempo. Agora está perdendo um pouquinho, inclusive com as crianças, né? Então, as crianças, até acho que os pais que conseguirem incentivar, não é feio. Não é feio, sei lá, se fazer o cocô, ter vergonha. E olhar e olhar, né? Saber que está tudo certo. Eu já fiz atendimento com... Eu não atendo criança, né? Mas acabou caindo para mim, criança de 8, 9 anos, que não ia no banheiro na escola porque tinha vergonha. Então eu fiz todo um trabalho com ele para ele perder isso, é normal, é assim, né? E é um preconceito muito... E pessoas mais velhas têm isso, às vezes. Mais forte ainda. Muito forte. Muitos que eu conheço só vão no banheiro em casa. Ou seja, ficam segurando, né? Aquele negócio, quando a vontade de ir no banheiro liga e você não atende, quando você for ligar, ela não vai atender também. Então, isso acaba gerando uma disfunção, né, intestinal. Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que já está no caminho, mas eu acho que ainda tem muito isso da vergonha, né? Fez o cocô, sabe? E tem que desmistificar isso. Isso é algo natural do corpo.
E nesse processo todo, coisas básicas assim continuam sendo importantes, né? Hidratação, por exemplo. Eu tenho um problema com água. Eu esqueço de beber água. Muitas pessoas têm. E como ainda algo tão natural, tão do nosso dia a dia, é essencial, né? Então, assim, tem toda a questão do que está se desenvolvendo, coisas novas que estão entrando, mas tem o básico bem feito, né? Que nem você falou, o exercício físico, né? O hábito de... É o básico, é uma caminhada, é coisa que às vezes não exige muito, né? De grandes... um custo muito alto, mas é a dedicação, aquele momento, lembrar de que isso, colocar isso na nossa rotina, né, diária. E exercício assim, eu não tenho condições financeiras de ir para academia, faz em casa, faz agachamento, né? Então hoje com a internet tem N exercícios que você pode fazer com o peso do corpo. Então só precisa ter a boa vontade. Boa vontade. Dedicar o tempo para isso. E quanto à água, no momento que você consegue, te concentra, uma semana, 2, eu vou tomar, bota o despertador no celular, começa a tomar. No momento que você se habitua a tomar água, você não esquece nunca mais na vida, porque parece que você vai morrer seca de sede se você não toma. Porque você passa, o corpo, como ele acostuma, ele não sente mais sede. Mas quando você devolve essa hidratação para ele, ele passa a sentir sede muito. Então você tem que estar tomando água, não a todo momento, mas sempre que ele precisa, ele avisa e você não consegue ficar sem. Porque assim, estou secando, preciso, né? Então, essa parte da água, acho que eu consegui regular sim. Porque na adolescência eu tinha muita dificuldade. Nossa, não conseguia. Eu me esqueço. Exatamente. Mas é bem o que você falou, assim, por exemplo, né, exercício físico. Hoje, para mim, um dia sem exercício físico me faz muita falta. Então, claro, a água é algo ainda mais simples do que o exercício físico. Mais fácil, né? Não preciso parar tudo para fazer, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Sim, então, deixa no lado e... falta de vergonha na cara, eu podia dizer. Não, eu acho que é um hábito, porque o corpo não sente mais sede. Como você ficou muito tempo, ele não sente mais sede. Eu diria que isso vem, esse hábito vem lá da inconsciência, que a gente não sabia que precisava se hidratar dessa forma. Acabava tomando quase nada de água por dia e o corpo foi, digamos assim, não sinalizando mais a sede. Agora é isso, né? Como essas coisas, né? Que nem você falou, isso vem de lá de trás e quantas coisas mudou nesse tempo, nesses últimos tempos, né? Porque, que nem eu falei, quando eu era jovem não tinha esse incentivo a ir numa academia porque ela faz bem. Não, tinha até um preconceito uma época, que a academia era lugar para quem está só preocupado com, né, o músculo, com, né, ficar forte. Sim. E outros hábitos que hoje a gente tem, por exemplo, hoje se tem uma consciência a respeito do excesso do carboidrato, o excesso do açúcar, né? Que antes, quando a gente era menor, eu, por exemplo, tem que comer, come a massa, come o pastel, depois depois pode comer o doce. Se for juntar tudo assim, né, o combo perfeito para o que hoje a gente tem de inflamação, né? Sim. Então, como mudou esse olhar, né? Sim. E se a gente for, vamos dizer, como é que a gente pode ter uma noção maior ou o que eu vejo? Tem muito marketing também em cima das coisas novas que estão acontecendo, muita moda, como a gente falou, né? Ao mesmo tempo tem muita ciência, né? Sim, muita ciência. Como equilibrar isso, né? Como eu olhar para essas coisas todas e fazer um filtro ou entender? O ideal é a busca por um profissional, então, que esteja
É olhar para a sua individualidade, né? E às vezes você precisa de um profissional para que tenha esse olhar junto com você, né? Que ele consiga trazer a ciência, apresentar para você a ciência, ó, assim, assim, né? Por esse caminho, né? Ver qual o melhor caminho, porque sempre tem que ver como se trabalha muito na individualização junto com o paciente. Hoje não tem mais, eu vou fazer, a gente conversa, eu faço um plano e te entrego. Não, a gente monta o plano juntos. Né? Porque, por causa da individualização, justamente, né? Então, eu acho que é um trabalho em conjunto, né? O respeito à rotina. Exatamente. O nutricionista não faz nada sozinho. Nada. Inclusive, tem que ter ajuda. Eu diria que, eu sempre digo, né? 60% seu, 70% e o resto é meu. Né? Então, quem tem que fazer não sou eu, né? É o paciente que tem que ter a consciência. Eu trago a consciência para ele. Tem que mudar isso, assim, assim, a consciência junto com a ciência. Né? Para que consiga fazer as modificações, né? É que a gente ainda quer ser emagrecido, não? Uma varinha mágica que tudo aconteça e que não precisa de esforço. Isso é uma ilusão, né? A maioria, mas está mudando. Mas a maioria ainda pensa assim. Não quero mudar, quero emagrecer, quero ficar bem, mas não quero mudar meus hábitos, né? Porque minha avó fez, não sei quem fez, enfim. Eu sempre fiz, né? Mas... É mais cômodo e a própria... tudo que a gente recebe de oferta diz muito mais a respeito desses hábitos não tão saudáveis às vezes, né? Por exemplo, um final de semana e aí daqui a pouco aparece a torta ou a sobremesa, né? E daí você vai na Páscoa para Gramado. Páscoa, né? Verdade. A cidade de chocolate, né? A terra do chocolate. Aí você vai para lá e você faz o quê? Quando você tem a consciência, vai comer o chocolate 70%. Não tem. E assim, sem dor. Por isso tem que ter a consciência. Que aí é a disciplina, né? Porque a disciplina é de fazer o que tem que ser feito, mesmo que às vezes não seja o que eu sonho em fazer. Não, eu sei que precisa ser feito. Né? E aí muitas vezes é dizer não. Muitas vezes é dizer não, só que a maioria das pessoas conseguem dizer não quando? Quando a dor é mais alta. É verdade. Quando a dor é muito forte. Aí ela consegue, não vou fazer, não vou usar, não vou sair da linha. Mas junto, eu acho que num primeiro momento tem que ter o acompanhamento do profissional. Sim. E assim, o acompanhamento hoje em dia mudou essa parte também. O acompanhamento hoje é diário. Até o paciente conseguir entrar na rotina. É diário. É pega na mão e vai, e leva. É pegar na mão. Porque senão fica mais difícil de fazer esse trabalho. Né? Então, eu diria que a nutrição hoje está saindo do atendimento e passando para a consultoria. Que legal. Ela está saindo do atendimento e passando para a consultoria. Mais uma modificação que tem também, né? Além dos exames de precisão, né? Você passa a ser um consultor do paciente, né? O que vai fazer, como vai fazer, para que estrada vai, pega na mão, leva junto, por um período, até ele conseguir sozinho. Porque quando ele consegue ter uma melhora, aí ele consegue ter força para ir sozinho, porque ele não quer mais voltar na dor. Aí ele consegue ir sozinho. Mas é tipo, por exemplo, assim, essa consultoria de estar junto sempre, é ele te trazer, eu estou com dificuldade nisso, eu preciso de ajuda aqui, ou é você tendo essa... Os dois. Dos dois lados, conversa todo dia, como é que tá, para que caminho vamos. Tá conseguindo, teve alguma dificuldade, é diário. Até a pessoa conseguir sair daquela situação, né? Porque normalmente vem buscar quem não está bem, né? Embora está mudando também. Hoje tem pessoas que estão bem, está tudo regulado, está tudo certinho, mas querem se manter bem. Então essa também está mudando. E não são poucos que estão agindo assim, que estão fazendo isso. É que também o estar bem, né? O que é o estar bem? Porque o que eu vejo, que mesmo que
a gente esteja sempre observando, sempre cuidando, o 100% se manter é bem difícil, né, Deise? Ou você tem pessoas que conseguem manter a linha sempre? Não, outro dia até inclusive era profissional da saúde, né? Eu mantenho sempre 100%. Eu acho daí muito ele disse assim, difícil. 99%. De vez em quando um pouquinho escapa. Porque mas as escapadas mas assim, é um pouquinho, não é algo que vá trazer de volta aquilo tudo, que vá, digamos assim, ter uma reversão do que já foi feito. É um pouquinho. Sabe, porque... É aquele se permitir naquele momento, eu tô bem, porque é diferente. Eu tô bem, eu tô regulado, tô 100%, então você, digamos assim, dá uma escapadinha, ok, sabe? Depois você volta. Mas não pode ser regra, né? Não pode, tipo, seguir. Você vai um pouquinho, depois você volta. Aí você vai seguindo assim. Porque tem coisas que, às vezes, até memória afetiva, com alguns alimentos, você vai, mas você volta. Entende? Você vai um pouquinho. Então, e não é difícil de fazer isso. Não. Eu acho mais difícil voltar. Às vezes, eu percebo, assim, que... Eu brinco quando eu abro as porteiras. Depois fechar e voltar, sabe? Sim. Eu acho mais difícil, para minha forma, talvez não, provavelmente, porque essa consciência que você fala talvez não esteja totalmente assim comigo, né? Eu ainda me permito coisas que eu poderia ter mais consciência do mal que faz. Do mal no sentido assim, porque uma coisa é a gente buscar estar em dia com a forma física, né, com a estética, tal, porque isso é visível. Sim. Agora tem todo esse universo, né, interno que a gente não enxerga e que mesmo que a pessoa daqui a pouco esteja bem esteticamente, não tá legal, né, nesse sentido. E eu acho que é nesse interior que talvez, eu acho que eu vou fazer o teste genético até. Porque aí você tem uma consciência do que de fato está acontecendo internamente. Isso. E aí, quando você pensa nas escapadas para retornar, é porque você tem consciência do que aquele mal, se eu der continuidade, aí sim. Exatamente. Vai fazer mal mesmo, né? É bem isso. E é uma coisa assim, eu vejo, por que é que você fala, eu tenho dificuldade de dar a volta? Porque você não está com a dor. Ah, tá. Quando ela chegar, você não volta, mas ela pode chegar lá quando você tiver mais idade, lá na aposentadoria, digamos assim, que aí é o que eu falei, prisioneira de um corpo. O que eu faço? O que eu me motivo muito. Eu vou num shopping e eu fico olhando, tem um shopping lá em São Paulo, que é o Higienópolis, que eu vou, e vai muito idoso lá. Então eu fico vendo alguns idosos, uma bengalinha, e eu fico pensando, não precisava. Tá, sim. E aí eu fico olhando, eu não posso sair muito da rotina, isso me incentiva a voltar quando saio de vez em quando, porque eu não quero ficar assim. Eu quero ter liberdade quando eu tiver mais idade. Né? Então, eu quero ter essa liberdade. Eu penso muito nisso. Às vezes eu vejo uma senhorinha lá, toda arrumadinha, caminhando rapidinho, eu pensei, essa aí que eu quero ser. Às vezes eu até mostro para o meu marido, tá vendo aquela ali? É assim que eu quero ser. Ou alguma que tá mais caidinha de sono, tá vendo aquela ali? Não vamos ficar assim, tá? Então, assim, busca incentivos para você não ficar assim. Eu acho que uma coisa que me chamou muito é ficar aprisionado dentro do próprio corpo. Para mim, isso é uma coisa que pega bastante. Porque eu vi uma pessoa assim. Trabalhou a vida toda, quando chegou na aposentadoria, que poderia sair, vários amigos, para conseguir se relacionar, acabou. Aí fica 20 anos, prisioneira dentro do próprio corpo. Não consegue sair de casa. Caminha em casa, vai em médico e tal, mas não consegue mais viajar, não consegue mais se relacionar com pessoas de outros estados, que tinha muitos amigos fora, né? Então isso aí me pega bastante, né? Essa parte de ser prisioneiro dentro do próprio corpo, por não cuidado.
E sabe que isso é uma coisa tão... Isso que você está falando lá na nossa família, a gente percebeu. E aí entra o que você falou, né? É algo para pensar que lá na minha aposentadoria eu fiz o meu trabalhinho hoje para estar bem, né? Lá na frente. O meu pai, ele teve contato com essa questão do cuidado com o excesso de açúcar, carboidrato e tudo mais, com mais idade. Mas anterior a isso, a inflamação já tinha pegado e ele já estava com problemas sérios nas artérias, né? E aí eu fiquei pensando também o quanto, se ele soubesse desses cuidados antes, se ele olhasse para isso antes, né? Então aí eu também fiquei pensando, poxa, então eu tô no antes, né? Eu tô no tempo de daqui a pouco não ter ali na frente uma situação como essa, né? Ele não tinha como saber, não tinha essas informações. Exatamente. Época, né? Mas a gente já tem. A gente tem, né? E ainda mais com todos esses... Tudo isso que está acontecendo aí de a gente ter esses exames tão maravilhosos aí à mão, meu Deus, que oportunidade que a gente tem. É uma revolução que está acontecendo na área da saúde com os exames de precisão, né? É verdade. Então, é um auxílio enorme. Deise, se tu pensasse assim, então, em algo que poderia trazer um conselho, dar uma dica, porque só para te dizer que a gente já está em 1 hora de conversa. Bate-papo aqui é assim. Parece 15 minutos. Respira Cast, quando vê 15 minutos, não, é 1 hora. Sim. O que tu diria, assim, qual o caminho? Mas tem que ser exame genético, é o primeiro passo que eu tenho que dar? Ou qual o primeiro passo? O que é possível para todo mundo que possa ser feito já, sabe? Que caminhos você diria que são os ideais assim para olhar para isso tudo que a gente conversou hoje? Eu acho que ter um acompanhamento não se pede, inclusive, normalmente não se pede, a menos que a paciente já está... Alguns já trazem exame genético junto, né? Para consulta. Então... mas é mais difícil. Normalmente não se pede na primeira consulta, né? Então vê como é que o paciente está, faz uma bateria de exames, vê como ele está, o que ele tem, o que está acontecendo ao redor, né? Isso é uma análise que você faz, digamos assim, em 360 na volta do paciente. Porque se analisa o psicológico, analisa a parte do organismo, o metabolismo, faz uma análise geral, como é que tá, e aí depois sim você pede o teste genético, né? Então nem é necessário pedir na primeira consulta, né? Então vê o que está em desordem, começa a corrigir, e aí sim depois você... inicia já uma correção, já uma caminhada para depois ali na frente. Não tem, tá tudo organizadinho, então vamos partir para os exames de precisão, né? Que é o de intestino, que é o genético, né? Tem o metabolômico também, que ele analisa os metabólitos da urina, né? Então, ali você vê esse exame que você coloca uma lupa nas células, né? Do organismo. Então, só que você vai fazendo aos poucos, né? É uma caminhada. Uma caminhada, isso. Não é uma coisa que fazia muito antigamente também, né? Uma consulta deu, né? Não resolve. Porque você tem que saber o que o paciente tem, como que vai ser digamos assim, o desenvolver dele durante o processo, né? Como que ele fica, tá bem, tá ok, aí você começa a espaçar, né? Mas no início você tem que ter um acompanhamento mais de perto. E é o que você falou, esse acompanhamento, quando ele de fato acontece, inclusive dia a dia, né? Em casos que são de fato necessários, assim, muda a vida de um ser humano, né? Quantas pessoas aí a gente sabe, como você falou, na questão da mobilidade, ou, né, de respirar melhor, dormir melhor, porque mudou uma alimentação, ou porque um dos alimentos não estava fazendo bem. Então,
Hoje eu acho que essa tua área e a tua profissão, ela está muito mais do que vista como necessária para uma sociedade mais saudável, né? Sim. Que hoje a gente tem informação, mas acho que falta suporte para de fato isso fazer parte da vida das pessoas muitas vezes. E aí é o acompanhamento necessário, né? Inclusive você comentou antes, eu acabei passando, você falou, e as telas, e o sono, como que regula, e a maioria, desliga o celular, coloca no lado e vai dormir. Né? Mas eu durmo a noite toda, dorme a noite toda, mas você aprofunda? É. É um sono profundo, é um sono restaurador? Não tem como se tá com tela, né? Então, e aí vai devagar, não sente no início, aos pouquinhos o negócio vai, digamos assim, desandando, né? Desorganizando o corpo, né? Sim, influencia até na perda de peso, né? Tudo. O Até tem sono o gene faz o gene diferença. clock, né? Se você tem polimorfismo nesse gene, você tem que ter um cuidado maior, você tem que modular ele, ou se ele está silenciado, você tem que cuidar para não ativar isso. Né? E uma coisa assim que eu vejo muito necessário nesse acompanhamento que eu falei diário é em mulheres na menopausa, onde porque muitas pegam a parte da falta de memória. Né? Então, quando chega nesse estágio, que é um estágio que você busca, mas demora um pouco mais, você tem que pegar na mão. Eu não tenho memória, não vai conseguir. Né? Que tem a névoa mental, não consegue se não pega na mão. Então, tem que ter esse cuidado especial, ainda mais, acho que o que mais você pega é na menopausa, né? De fazer isso, não só. Mas digamos assim, um dos mais importantes é nesse período nas mulheres que têm a névoa mental. Névoa mental não é esquecimento. É névoa mental mesmo. A pessoa é como se tivesse névoa dentro da cabeça. Ela troca a palavra, ela não consegue mais se comunicar direito, pensa que está com Alzheimer e não é. Tem casos graves, então, E não assim. é. Grave no sentido assim, da pessoa de fato aquilo perturbar a vida dela. Muito. Perturba muito, demais. Porque a gente tem às vezes uns lapsos, né? É. Mas é diferente. Isso que você está trazendo chega a perturbar o dia a dia da pessoa. Total. Tem coisas que ela já não consegue mais fazer. Totalmente. Até se ela não tiver Eu até ajuda. estava conversando com uma, e aí eu conversando com ela, e entrou no assunto da menopausa e tal, e ela, e foi falando o que ela sentia. Eu disse, névoa mental, né, que você tem. E ela disse, então não é Alzheimer. Ela estava muito preocupada. Ela disse, nossa, eu estava preocupada. Eu disse, não é, tem tratamento. Graças a Deus. Sim, então ela assusta muito por causa disso. E névoa mental não é falta de memória. Não é só, é além, né? É mais profundo, sabe? É bem, digamos assim, difícil para a mulher quando ela chega num estágio assim, né? Então tem que ficar bastante atento, né? E tem como reverter isso. É a questão dos hormônios, ou tudo isso, alimentação, gene, tudo isso é visto também. Não começa com hormônio, começa com restabelecimento do metabolismo. Depois que vem com hormônio. Então nem sempre começa. Então algumas pessoas inclusive estão usando hormônio e estão com a névoa mental. Sim. Então, não é só o hormônio salva-vidas. Salva, mas não é só ele. Né? É um conjunto ali que precisa ser observado. Que está em desequilíbrio e que tem que corrigir, fazer essa correção. Aí, esse tipo de mulher, você tem que pegar na mão. Vamos lá, Sim. Como é que foi? Como é que está hoje? Como é que melhorou? Não, sabe? É muita mudança. E não tem memória para conseguir fazer. Não tem ânimo para conseguir fazer as coisas. Né? Sim, está desestimulada metabolicamente, digamos assim, né? Então mas hoje em dia tem muito, a gente tem muitas opções para tratar esse tipo de paciente, né? Com os exames que tem hoje, o conhecimento que vem hoje, assim, deu um boom gigante em pouco tempo. Magnífico. Magnífico olhar para tudo isso dessa forma, assim, antes
Eu acho que tinha um gap assim entre a questão toda da alimentação, desses cuidados com o cuidado com o organismo, né? Às vezes se tratava as coisas separando uma coisa da outra. E hoje a própria área da medicina está enxergando a importância, né? De olhar para isso de forma integrada. Os médicos têm recomendado os nutricionistas. Isso é fabuloso de ver, né? Então mudou muito. Sim. Ainda tem um pouco de preconceito, mas já abriu muito. Já abriu muito em relação ao que era. Acho que a nutrição, assim, evoluiu bastante, né? Iniciou essa evolução, acho que iniciou com a vinda para o Brasil da nutrição funcional, né? Que foi trazido de Nova York, lá era nutrição integrativa, né? Que veio como nutrição funcional. Ali começou, né? Bom, tanto que quando eu me formei, eu estava bem desanimada, no final, assim, no último ano, desanimada, pensei, nossa, e agora? O que eu vou fazer na minha vida com isso aqui, né? Porque você aprende a base, né? Sei para onde eu vou. Aí eu descobri a nutrição funcional, aí eu comecei a fazer a pós em nutrição funcional, aí veio brilho no olho, né? Aí mudou. Divisor de águas. Divisor de águas, porque eu não sabia nem para onde ir. O que eu vou fazer com isso aqui, né? Aí mudou total. Aí depois veio a pós em epigenética e assim por diante, né? Ah, que legal. E outras pós virão. Viram. Ai, Deise, muito bom falar contigo. Aprendi horrores. A gente acha que sabe um pouquinho e aí vê até porque tudo é muito rápido, né? Tudo acontecendo, muita novidade nessa área também. Sim. Então, e inclusive o bom também hoje é que pode ser feito atendimento online. Ah, legal. Então isso que é eu acho assim, o mais fantástico, né? Você não precisa ficar, digamos assim, presa a uma cidade, né? Então você consegue atender de qualquer lugar, né? Você atende no online? Eu atendo no online. Então, passa o teu recado, como a gente te acha, para quem tiver interesse aí de fazer uma consulta contigo, te acha onde? Sim. As tuas redes. O meu Insta é @daisymarques.nutricionista, né? O WhatsApp é 11 93955 4476. Legal. É a forma de me achar nas redes sociais também. Muito bom. Bom te ter aqui com a gente. Muito obrigada. Tava muito bacana. Assim, acho que é um tipo de conteúdo que a gente tem que, de fato, assim, divulgar, falar a respeito, porque muda vidas, né? Não é mais a coisa da estética, é vida que muda, é gente envelhecer melhor, cuidar bem dos netos, né? Tem tanta coisa que muda. Sim. Muito bom. Então, até o próximo, né? Obrigada, Silvia. E para você também que nos acompanhou, gostou do conteúdo, manda aí para quem você acha que vai gostar também. Compartilha aí os nossos conteúdos e até o próximo RespiraCast.